Era uma manhã de março de 2004 em São Paulo. O céu tinha aquele típico azul paulistano, parcialmente coberto por nuvens que ameaçavam uma garoa no final do dia. Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, aos 73 anos, tomava seu café da manhã na ampla cozinha de sua mansão no Morumbi. Vestido de forma impecável como sempre, mesmo em casa, com sua tradicional camisa de mangas compridas e calça social, ele folheava o jornal enquanto Patrícia, sua esposa, organizava alguns documentos. O telefone tocou, interrompendo o silêncio confortável que pairava no ambiente. "Bom dia, aqui é o senhor Abravanel", respondeu ele com sua voz característica, um pouco mais contida do que a que os brasileiros estavam acostumados a ouvir aos domingos. "Papai, é a Daniela. Você pode ficar com a Amanda hoje à tarde? Tenho uma reunião de emergência no trabalho e a babá está doente." Silvio hesitou por um momento. Sua agenda era sempre repleta, mesmo nos dias em que não gravava seu programa. Entre reuniões no SBT, compromissos com o Baú da Felicidade e diversos outros negócios, seu tempo era precioso e meticulosamente organizado. "Claro, filha. Que horas preciso buscá-la?" "Na verdade, papai, ela está na escola pública do bairro. Aquela que fica perto do Parque do Ibirapuera." Um silêncio se instalou na linha. Silvio Santos, que construiu um império de comunicação e varejo, cujas filhas sempre frequentaram as melhores instituições privadas do país, não conseguia entender por que sua neta de apenas 8 anos estava matriculada em uma escola pública. Escola pública? Mas por quê? "Eu pago a melhor escola de São Paulo para ela." Daniela suspirou do outro lado da linha. "Papai, precisamos conversar sobre isso pessoalmente. É uma escolha que fiz com muito cuidado. Amanda está muito feliz lá. A saída é às 15h30. Você pode buscá-la?" Sem conseguir disfarçar a surpresa e uma certa indignação, Silvio concordou. Ao desligar o telefone, permaneceu pensativo. Patrícia, que ouvira parte da conversa, aproximou-se. "O que houve, senhor?" "Daniela matriculou Amanda em uma escola pública. Não consigo entender por quê. Sempre proporcionei o melhor para minhas filhas, para que elas pudessem fazer o mesmo pelos meus netos." Patrícia sorriu com serenidade. "Talvez ela tenha suas razões. Por que não aproveita para conhecer a escola hoje?" Aquela sugestão ficou ecoando na mente de Silvio durante toda a manhã. Enquanto revisava contratos e atendia ligações em seu escritório, a ideia de ver com seus próprios olhos o ambiente onde sua neta estudava tornava-se cada vez mais tentadora. Por volta do meio-dia, Silvio tomou uma decisão inesperada. Ligou para seu motorista e disse: "Heitor, hoje não vou precisar de você para buscar minha neta. Vou dirigir pessoalmente." Heitor, que trabalhava com Silvio há mais de 20 anos, não escondeu a surpresa. Era raríssimo que o patrão dirigisse, especialmente para locais públicos onde certamente seria reconhecido. Às 14h45, Silvio pegou as chaves de um de seus carros menos chamativos, um sedã preto. Colocou um boné discreto e óculos escuros, numa tentativa quase ingênua de passar despercebido. Antes de sair, olhou-se no espelho da entrada. Mesmo aos 73 anos, mantinha aquela postura ereta e o sorriso fácil que conquistara o Brasil. "Vou descobrir o que está acontecendo", murmurou para si mesmo. O trânsito de São Paulo estava como sempre, caótico. Silvio dirigia com cuidado, observando as mudanças na paisagem à medida que se afastava das áreas mais nobres. Não era comum para ele transitar por regiões mais simples da cidade sem sua equipe de segurança ou seu motorista. Cada semáforo fechado era um teste de ansiedade, temendo ser reconhecido. Ao chegar próximo à escola, estacionou o carro a uma distância estratégica. Queria observar antes de ser visto. De dentro do veículo, contemplou a fachada simples da Escola Estadual Professor Manuel de Nóbrega.
A pintura desgastada, algumas rachaduras nas paredes, o pátio pequeno visível pelos portões de ferro, tudo contrastava drasticamente com a escola privada onde Amanda estudava anteriormente. Como Daniela pôde fazer isso? Pensou, sentindo uma mistura de indignação e preocupação. Em vez de se dirigir diretamente ao portão onde os pais esperavam seus filhos, Silvio teve uma ideia. Iria entrar discretamente e observar como era o ambiente por dentro. Ajustou o boné, certificou-se de que os óculos escuros escondiam bem seu rosto tão conhecido e caminhou em direção à entrada lateral da escola. Para sua surpresa, o portão estava aberto e não havia segurança. Qualquer um pode entrar aqui, pensou alarmado. No entanto, logo viu uma senhora de meia idade sentada em uma pequena mesa próxima à entrada. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou ela com um sorriso gentil. Silvio hesitou, modulando sua voz para não ser reconhecido. "Estou procurando a sala do terceiro ano B. Vim buscar minha neta. O senhor é novo por aqui? Normalmente os responsáveis esperam no portão principal. As crianças só serão liberadas daqui a 20 minutos. Sim, é a primeira vez que venho. Minha filha pediu que eu buscasse minha neta hoje." A senhora, que se identificou como Dona Márcia, inspetora de alunos há 15 anos, olhou-o com uma expressão curiosa. Por um momento, Silvio temeu ter sido reconhecido, mas ela apenas disse: "O senhor pode esperar na biblioteca se quiser. É mais tranquilo que ficar aqui no corredor." Agradecendo pela sugestão, Silvio seguiu as indicações até a biblioteca. Ao entrar no ambiente, foi surpreendido pela organização e aconchego do lugar, apesar da simplicidade. Estantes bem cuidadas, mesas de estudo limpas e um mural colorido com trabalhos dos alunos. Uma jovem bibliotecária se aproximou. "Posso ajudá-lo?" "Estou apenas esperando o horário de saída", respondeu Silvio, tentando não prolongar a conversa. "Sinta-se à vontade. Temos uma exposição de trabalhos dos alunos do terceiro ano sobre heróis da vida real. Os pequenos fizeram pesquisas muito interessantes." Curiosidade é algo que nunca faltou a Silvio Santos durante toda sua trajetória. Foi justamente essa característica que o levou de camelô a um dos maiores empresários do Brasil. Aproximou-se do mural e começou a examinar os trabalhos feitos em cartolinas coloridas, com fotos e textos escritos à mão. Havia trabalhos sobre bombeiros, médicos, professores, policiais. Mas um em particular chamou sua atenção. Uma cartolina azul com o título "Meu bisavô, meu herói." E, para seu espanto, uma foto dele mesmo, Silvio Santos, sorrindo ao lado de sua neta Amanda. Com as mãos ligeiramente trêmulas, começou a ler o texto escrito com a caligrafia infantil que reconheceu imediatamente. "Meu bisavô se chama Senhor Abravanel, mas todo mundo conhece ele como Silvio Santos. Ele nasceu pobre e vendia coisas na rua para ajudar sua família. Mesmo sendo judeu, numa época que muitas pessoas não gostavam de judeus, ele nunca desistiu de seus sonhos. Ele sempre diz que trabalhar é a coisa mais importante e que devemos ser honestos. Ele construiu muitas empresas e dá emprego para muitas pessoas. Mas o mais legal é que ele nunca esqueceu de onde veio. Minha mãe me disse que por isso estou nesta escola, para nunca esquecer que existem pessoas de todos os tipos e que todos merecem respeito. Meu bisavô é meu herói, porque ele me ensina que não importa de onde a gente vem, mas sim para onde a gente vai." Silvio sentiu seus olhos marejarem. Por trás dos óculos escuros, uma lágrima teimosa escorreu por sua face. Aquelas palavras simples, escritas por uma criança de 8 anos, tocaram-no profundamente. Não era apenas o orgulho de ser o herói de sua neta, mas a compreensão de que algo muito mais profundo estava acontecendo ali. O sinal tocou, anunciando o fim das aulas. Silvio rapidamente se recompôs e saiu da biblioteca, determinado a encontrar Amanda e, principalmente, entender melhor a decisão de sua filha Daniela.
Silvio Santos posicionou-se estrategicamente no pátio da escola, onde conseguia observar sem ser facilmente notado. O local rapidamente se encheu de crianças de diferentes idades, todas vestindo uniformes simples, camisetas brancas e shorts ou saias azuis. O contraste com os uniformes sofisticados da escola particular era evidente. Seus olhos atentos logo localizaram Amanda. Ela conversava animadamente com duas outras meninas, uma de pele negra com tranças coloridas e outra com traços indígenas e cabelos lisos. As três pareciam envolvidas em uma conversa extremamente divertida, rindo com a pureza característica da infância. Amanda, com seus cabelos castanhos e o sorriso que lembrava tanto o do avô, parecia perfeitamente integrada àquele ambiente. Foi então que Silvio notou algo que o intrigou. Sua neta carregava uma mochila simples, sem as marcas caras que costumava usar. Seus sapatos também eram básicos, diferentes dos importados que ele mesmo havia dado de presente no Natal. Havia algo de propositalmente comum em sua aparência. Enquanto observava, uma voz feminina o surpreendeu. O senhor deve ser o avô da Amanda. Ela tem seus olhos. Silvio virou-se e encontrou uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos prematuros, presos em um coque simples, vestindo roupas modestas, mas bem cuidadas. Ela sorria com genuína simpatia. Sou Helena Fonseca, professora da Amanda. É um prazer conhecê-lo, senhor Abravanel. Silvio percebeu que havia sido reconhecido, apesar do disfarce. Removeu os óculos escuros, revelando os olhos marejados pela emoção do que acabara de ler na biblioteca. O prazer é meu, professora Helena. E, por favor, pode me chamar de Silvio. Amanda fala muito do senhor. Ela o admira profundamente. Acabo de ver o trabalho dela na biblioteca. Sobre heróis, sua voz falhou por um momento. Confesso que estou surpreso por ela estar estudando aqui. É a primeira vez que venho à escola. Helena assentiu compreensivamente. Sua filha Daniela nos explicou a situação. Ela é uma mãe muito presente e consciente. Venha, vamos conversar um pouco enquanto Amanda termina de se despedir das amigas. Eles caminharam até um banco de concreto sob uma árvore frondosa no canto do pátio. Alguns pais já começavam a chegar, e Silvio notou olhares curiosos em sua direção, seguidos de cochichos e sorrisos. Como Amanda está se adaptando? Perguntou, genuinamente interessado. Extraordinariamente bem, respondeu Helena com entusiasmo. No início, houve um período de ajuste, claro. O mundo aqui é diferente do que ela conhecia. Mas ela tem um coração aberto e uma curiosidade natural que a ajudou a fazer amizades rapidamente. Silvio observou novamente sua neta, agora brincando de pega-pega com um grupo maior de crianças. Havia uma alegria autêntica em suas expressões, algo que transcendia qualquer barreira social ou econômica. Professora, preciso ser sincero. Não consigo entender por que minha filha tirou Amanda da melhor escola de São Paulo para colocá-la aqui. Não que este lugar seja ruim, mas... Helena sorriu, sem demonstrar ofensa. Senhor Silvio, nossa escola não tem os recursos materiais das instituições de elite. É verdade. Mas temos algo que o dinheiro nem sempre compra. Diversidade real. Aqui, Amanda convive com filhos de médicos e filhos de porteiros, crianças de diferentes religiões, cores e histórias de vida. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Daniela nos contou sobre sua própria história, Sr. Silvio. Como o senhor começou vendendo canetas nas ruas, como enfrentou preconceito por ser judeu, como construiu tudo com trabalho duro e honestidade. Ela quer que Amanda entenda o valor disso, não apenas como uma história familiar distante, mas como uma realidade que muitas pessoas ainda vivem. As palavras atingiram Silvio como um raio de clareza. Lembrou-se de sua própria infância no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus que fugiram da Turquia. Das dificuldades, da necessidade de começar a trabalhar cedo,
dos obstáculos que enfrentou por sua origem. Como camelô, vendeu canetas, capas de plástico para títulos de eleitor e tantos outros itens nas ruas do Rio antes de conseguir sua própria loja. Sabe, professora, quando comecei a trabalhar como camelô, eu convivia com todo tipo de gente nas ruas. Aprendi muito com essa diversidade. Mas quando alcancei sucesso, naturalmente minha vida se fechou em círculos mais homogêneos. Helena assentiu. É o que acontece com a maioria das pessoas que ascendem socialmente, e não há nada de errado nisso. Mas Daniela parece querer que Amanda tenha uma compreensão mais ampla do mundo antes que sua visão seja limitada pelos muros invisíveis do privilégio. Naquele momento, Amanda finalmente avistou o avô. Seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. Ela correu em sua direção, os cabelos balançando ao vento. Vovô Silvio, o que você está fazendo aqui? Silvio abriu os braços e recebeu a neta em um abraço apertado, erguendo-a do chão como fazia desde que ela era bebê. Sua mãe pediu que eu viesse buscá-la hoje, pequena. Que surpresa maravilhosa, não é? Amanda, ainda no colo do avô, virou-se para a professora. Olha, professora Helena, este é meu bisavô, o herói do meu trabalho. Helena sorriu. Sim, querida. Estávamos conversando sobre você. Sobre mim? O que eu fiz? Perguntou Amanda com uma expressão preocupada que fez Silvio rir. Só coisas boas, eu prometo, respondeu ele, colocando-a de volta no chão. Na verdade, estava dizendo à sua professora como estou orgulhoso do trabalho que você fez sobre mim. Os olhos de Amanda brilharam. Você viu? Eu queria te mostrar, mas mamãe disse que você está sempre muito ocupado. Aquela frase simples atingiu Silvio como um golpe. Quantas vezes, em sua busca incessante pelo sucesso e pelo trabalho, ele havia estado muito ocupado para momentos como este. Nunca estou ocupado demais para você, Amanda. Nunca. Despediram-se da professora Helena e caminharam de mãos dadas até o carro. No trajeto, Amanda cumprimentou diversos colegas e funcionários da escola. Silvio notou como ela parecia à vontade naquele ambiente, como se realmente pertencesse ali. Já no carro, antes de dar a partida, Silvio virou-se para a neta. Amanda, você está feliz nesta escola? A menina ponderou a pergunta com uma seriedade quase cômica para alguém de sua idade. Sim, vovô. No começo foi difícil porque tudo era diferente. Mas agora eu tenho muitos amigos. A Juliana, que você viu comigo, mora num lugar chamado ocupação. Sabe o que é isso? São prédios vazios onde pessoas sem casa vão morar. E o Pedro, ele vende balas no semáforo depois da aula para ajudar a mãe dele. Ele me ensinou a fazer pulseiras de miçangas. Silvio escutava atentamente, observando como sua neta falava daquelas realidades tão distantes de seu cotidiano com naturalidade e sem julgamentos. E você não sente falta da sua escola antiga? Dos passeios, da piscina, das aulas de balé? Amanda deu de ombros. Às vezes. Mas aqui temos outras coisas legais. Na semana passada, fizemos uma horta comunitária. E a professora Helena traz livros da casa dela porque a biblioteca não tem muitos. Ela disse que podemos viajar para qualquer lugar através dos livros. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo em direção à sua mansão no Morumbi, Silvio continuou a conversa com Amanda, absorvendo cada detalhe de sua nova realidade escolar. A menina falava com entusiasmo sobre o projeto de reciclagem da escola, sobre como os pais se revezavam para pintar as salas de aula nas férias, sobre a festa junina, onde todos traziam um prato de comida para compartilhar. Foi então que Amanda mencionou algo que chamou a atenção de Silvio. Vovô, você sabia que na minha escola antiga ninguém sabia quem era o porteiro? Aqui todos conhecem o seu Joaquim. Ele conta histórias de quando era marinheiro e viajou pelo mundo todo.
Silvio lembrou-se de quantas vezes em sua vida havia passado por porteiros, ascensoristas, faxineiros, sem realmente enxergá-los como pessoas com histórias e sonhos. Era algo que acontecia naturalmente quando se alcançava uma posição de poder e privilégio. As pessoas ao redor se tornavam quase invisíveis, reduzidas às suas funções. E o que mais você aprendeu nessa escola, Amanda? Aprendi que algumas pessoas têm muito e outras têm pouco, mas todas são importantes. Igual na sua história, vovô. A mamãe me contou que quando você era pequeno, sua família não tinha muito dinheiro, mas vocês eram felizes e trabalhavam duro. Silvio sentiu novamente aquela emoção apertar sua garganta. Sua história de vida, que para ele muitas vezes parecia apenas um capítulo distante, estava viva na mente de sua neta como um exemplo a ser seguido. Ao chegarem à mansão, Amanda correu para mostrar ao avô um desenho que havia feito na aula de artes. Era uma representação colorida e abstrata de uma cidade, com pessoas de diferentes cores e tamanhos de mãos dadas ao redor de um grande círculo amarelo. O que é isso, Amanda? É o mundo que eu quero quando crescer, vovô, onde todo mundo se respeita e ninguém fica de fora. Naquele momento, Silvio Santos compreendeu mais profundamente a decisão de sua filha. Não era apenas sobre dar a Amanda uma visão da diversidade do mundo real, mas sobre preservar nela aquela humanidade essencial, que muitas vezes se perde quando se vive exclusivamente em ambientes privilegiados. Enquanto observava sua neta correr pelo jardim da mansão, Silvio pegou seu telefone e ligou para Daniela. Filha, precisamos conversar sobre a escola da Amanda. Mas antes, quero te dizer que estou orgulhoso de você. Muito orgulhoso. Do outro lado da linha, Daniela suspirou aliviada. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Uma semana se passou desde a visita de Silvio à escola de Amanda. Durante esse período, o empresário mergulhou em reflexões profundas sobre sua trajetória e os valores que sempre buscou transmitir à sua família. A decisão de Daniela de matricular a neta em uma escola pública, que inicialmente lhe parecera incompreensível, agora ganhava novos contornos em sua mente. Numa tarde de sexta-feira, enquanto revisava alguns contratos em seu escritório na sede do SBT, Silvio recebeu uma ligação inesperada. Era Helena Fonseca, a professora de Amanda. Senhor Silvio, perdoe-me por incomodá-lo. Sua filha me passou seu contato direto. Espero não estar sendo inconveniente. De forma alguma, professora. O que posso fazer pela senhora? Helena hesitou por um momento. Na verdade, gostaria de convidá-lo para um evento na escola na próxima semana. Estamos organizando um projeto chamado Profissões e Sonhos, onde convidamos pais e familiares para falarem sobre suas carreiras e inspirarem as crianças. Amanda sugeriu seu nome com tanto entusiasmo que não pude deixar de tentar. Silvio sorriu ao imaginar a neta falando sobre ele com orgulho. Por um momento, pensou em declinar educadamente. Sua agenda era sempre repleta, e aparições públicas não programadas sempre causavam tumulto. Além disso, como explicar a presença do dono do SBT em uma simples escola pública? Mas então, lembrou-se do trabalho de Amanda, do mural na biblioteca, de como ela havia descrito sua trajetória de vida com admiração. Pensou nas crianças como o Pedro, que vendia balas no semáforo, e a Juliana, que morava em uma ocupação. Crianças cujos sonhos talvez fossem limitados pela realidade dura em que viviam. Seria uma honra, professora Helena. Quando seria este evento? Helena não conseguiu esconder a surpresa e alegria em sua voz. Na próxima quarta-feira, às 14 horas. Cada convidado terá cerca de 20 minutos para falar e responder perguntas. Estarei lá, mas tenho uma condição. Claro, o que for preciso. Não quero divulgação prévia, nada de jornalistas ou câmeras. Quero que seja um momento genuíno com as crianças, não um evento midiático. Helena concordou prontamente, e Silvio desligou o telefone com uma sensação estranha no peito.
uma mistura de ansiedade e propósito que não sentia há muito tempo. Não era a mesma adrenalina de entrar no palco de seu programa de domingo, nem a excitação de fechar um grande negócio. Era algo mais profundo e significativo. Durante o fim de semana, Silvio dedicou-se a preparar sua apresentação para as crianças. Ao contrário de suas aparições televisivas, cuidadosamente roteirizadas e ensaiadas, ele queria que este momento fosse autêntico. Buscou em álbuns antigos fotos de sua infância no Rio de Janeiro, de seus primeiros dias como camelô, da pequena loja que abriu antes de entrar para o rádio e posteriormente para a televisão. Na quarta-feira, vestiu-se de forma simples, embora elegante. Dispensou o terno, optando por uma camisa social azul e calças escuras. Pediu a Heitor que o deixasse a um quarteirão da escola para não chamar atenção com seu carro luxuoso. Ao caminhar em direção à escola, Silvio sentiu uma nostalgia que não experimentava há décadas. As ruas movimentadas, os pequenos comércios, as pessoas apressadas, tudo lembrava seus tempos de juventude, quando ainda estava construindo seu caminho. Na entrada da escola, foi recebido por Helena e pela diretora, Marisa Oliveira, uma mulher de meia idade com expressão firme, mas acolhedora. Senhor Abravanel, é uma honra recebê-lo em nossa escola, disse a diretora, visivelmente emocionada. Seguimos seu pedido de discrição. Apenas os professores e funcionários sabem de sua visita. Para as crianças, será uma surpresa. Silvio agradeceu com um sorriso genuíno. A honra é toda minha. Confesso que estou um pouco nervoso. Faz tempo que não falo para um público tão importante. Helena o conduziu até a biblioteca, que havia sido reorganizada para o evento. As estantes foram afastadas, criando um espaço onde cerca de 50 cadeiras estavam dispostas em semicírculo. Um pequeno púlpito improvisado com livros empilhados serviria como apoio para os palestrantes. Enquanto aguardava sua vez, Silvio observou as apresentações anteriores. Um bombeiro, pai de um aluno do segundo ano, mostrou seu equipamento e falou sobre a importância de salvar vidas. Uma enfermeira, mãe de gêmeos do quarto ano, explicou como cuidava de pessoas doentes e demonstrou como medir a pressão arterial em um voluntário. Cada profissional, independentemente de sua formação ou status social, era recebido com o mesmo entusiasmo pelas crianças. Seus olhos brilhavam com cada nova descoberta, cada possibilidade de futuro que se abria diante deles. Finalmente, chegou a vez de Silvio. Helena fez uma breve introdução. Crianças, nosso próximo convidado é muito especial. Ele é bisavô de uma aluna do 3º ano B e tem uma história de vida inspiradora para compartilhar conosco. Quando Silvio se levantou e caminhou até o centro do semicírculo, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por murmúrios crescentes de reconhecimento. Uma menina gritou, "É o Silvio Santos!" E logo toda a biblioteca estava em polvorosa. Silvio ergueu as mãos em seu gesto característico, pedindo silêncio com um sorriso amplo. "Maravilhoso! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje." A familiaridade de sua voz e seu bordão característico trouxeram risos e aplausos entusiasmados. Amanda, sentada na primeira fileira, tinha os olhos marejados de orgulho. Quando o silêncio finalmente retornou, Silvio começou sua história de forma simples e direta. "Meu nome verdadeiro é Senhor Abravanel. Nasci no Rio de Janeiro em 1930, filho de imigrantes judeus que vieram da Turquia. Meu pai trabalhava como vendedor ambulante e desde pequeno eu o acompanhava pelas ruas do Rio." Ele mostrou uma foto antiga em preto e branco, onde um menino magricela de cabelos escuros sorria ao lado de um homem de expressão séria. "Este sou eu aos 14 anos, quando comecei a trabalhar vendendo canetas na Praça da Bandeira, no Rio. Não tínhamos muito dinheiro e eu precisava ajudar minha família.
As crianças observavam fascinadas, enquanto Silvio narrava como acordava de madrugada para comprar mercadorias, como enfrentava o sol e a chuva nas ruas, como aprendeu a atrair clientes com sua voz e carisma. Sabem o que eu descobri vendendo canetas na rua? Que todas as pessoas são importantes. O médico que comprava minha caneta para assinar receitas, o advogado que precisava dela para seus documentos, a dona de casa que anotava sua lista de compras, todos eram igualmente valiosos para mim. Ele continuou mostrando fotos de sua evolução. A primeira loja, os primeiros programas de rádio, a entrada na televisão, a criação do baú da felicidade, a compra da TVS que se tornaria o SBT. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo do sucesso. Acham que existe uma fórmula mágica, um atalho. Mas a verdade é que não existe segredo. O que existe é trabalho duro, honestidade e respeito pelas pessoas. Uma menina de aproximadamente 10 anos levantou a mão timidamente. Silvio apontou para ela com um sorriso encorajador. Senhor Silvio, é verdade que o senhor era pobre como nós? A pergunta, em sua simplicidade e franqueza, tocou profundamente o empresário. Ele se aproximou da menina, agachando-se para ficar no mesmo nível de seus olhos. Sim, eu era. E sabe de uma coisa? Naquela época eu não sabia que era pobre. Eu tinha uma família que me amava, comida na mesa e muitos sonhos na cabeça. A riqueza mais importante não é o dinheiro que temos no banco, mas as pessoas que amamos e os sonhos que perseguimos. Outra criança, um menino com o uniforme visivelmente desgastado, levantou a mão. Mas como o senhor conseguiu ficar rico se não tinha dinheiro para começar? Silvio sorriu, reconhecendo naquele menino um pouco de si mesmo na infância. Comecei com o que tinha, minha voz e minha disposição para trabalhar. Economizei cada centavo que ganhava, vendendo canetas, até conseguir comprar mais mercadorias. Depois, economizei mais até conseguir alugar uma pequena loja. Cada passo era pequeno, mas me levava adiante. As perguntas continuaram. Se ele tinha medo de fracassar, se já havia sofrido preconceito, como era ser famoso, se ele ainda vendia carnês do baú da felicidade. Silvio respondeu a todas com paciência e honestidade, muitas vezes provocando risos com seu humor característico. Quando seu tempo estava quase no fim, Silvio decidiu fazer algo inesperado. Tirou do bolso um pequeno bloco de anotações e uma caneta. Sabem, crianças, comecei minha vida vendendo canetas muito parecidas com esta. E aprendi que uma caneta pode mudar destinos. Com ela, podemos escrever nossas histórias, nossos sonhos, nossas ideias. Quero que cada um de vocês me diga um sonho, algo que deseja fazer quando crescer. As mãos se ergueram instantaneamente. Silvio foi anotando cada sonho mencionado: médica, jogador de futebol, professora, astronauta, cientista, bombeiro, cozinheira, piloto de avião. Alguns sonhos eram grandiosos, outros mais modestos, mas todos igualmente importantes. Um menino de aparência tímida, sentado no fundo, não havia levantado a mão. Silvio aproximou-se dele com gentileza. E você, meu jovem, qual é o seu sonho? O menino hesitou, olhando para o chão. Eu quero ter minha própria loja, como o senhor teve. Mas acho que é difícil demais. Silvio reconheceu naquele menino o mesmo Pedro que Amanda havia mencionado, que vendia balas no semáforo para ajudar a mãe. Nada é difícil demais quando acreditamos e trabalhamos para realizar. Comecei exatamente como você, vendendo nas ruas. E se eu conseguir, você também pode. Ao terminar de anotar todos os sonhos, Silvio guardou o bloco no bolso e olhou seriamente para as crianças. Fiz essas anotações por um motivo especial. Daqui a exatamente 1 ano, voltarei a esta escola. E quero ver quantos de vocês deram pelo menos um pequeno passo em direção a estes sonhos. Não é preciso realizá-los completamente. Afinal, alguns levarão muitos anos, mas quero ver progresso, por menor que seja.
As crianças o encaravam com uma mistura de espanto e determinação. Silvio continuou. E para ajudá-los nessa jornada, tenho um anúncio a fazer. Estou criando hoje o Projeto Canetas do Futuro. Cada um de vocês receberá uma bolsa de estudos para atividades extracurriculares relacionadas ao seu sonho. Se quer ser médico, poderá fazer um curso de primeiros socorros. Se quer ser chefe, terá aulas de culinária. Se quer ser empresário, aprenderá noções básicas de empreendedorismo. Um burburinho de excitação tomou conta da biblioteca. A diretora Marisa e a professora Helena trocaram olhares de incredulidade. Além disso, prosseguiu Silvio, a escola receberá recursos para melhorar sua infraestrutura, especialmente a biblioteca e o laboratório de ciências, para que todos tenham ferramentas adequadas para aprender e crescer. A emoção era palpável no ambiente. Algumas crianças choravam, outras aplaudiam entusiasticamente. Os poucos pais presentes estavam visivelmente comovidos. Mas lembrem-se, dinheiro sozinho não realiza sonhos. É preciso determinação, estudo e trabalho duro. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Como eu sempre digo em meu programa, quem quer dinheiro? E em uníssono, todas as crianças responderam rindo, eu! Após a palestra, enquanto as crianças saíam animadas para o intervalo, Silvio permaneceu na biblioteca conversando com a diretora e alguns professores sobre os detalhes do projeto que acabara de anunciar espontaneamente. Sua equipe administrativa ficaria surpresa com esta decisão impulsiva, mas Silvio estava determinado a fazer diferença na vida daquelas crianças. Amanda aproximou-se timidamente do bisavô, claramente emocionada. Vovô, você foi incrível! Todos os meus amigos estão dizendo que você é o melhor bisavô do mundo. Silvio abriu um largo sorriso e abraçou a neta. E você, Amanda, é a melhor bisneta que alguém poderia ter. Foi você quem me trouxe até aqui, sabia? A menina franziu a testa confusa. Eu? Como assim? Seu trabalho sobre heróis, suas histórias sobre a escola... Você me fez lembrar de coisas importantes que eu havia esquecido. Naquele momento, Daniela entrou na biblioteca. Havia sido convidada secretamente por Helena para assistir à palestra do pai, escondida no fundo da sala. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Pai, isso foi... Não tenho palavras. Silvio abraçou a filha com força. Você estava certa, Daniela. Sobre tudo. Sobre a escola. Sobre o que Amanda precisa aprender, sobre manter vivos os valores que me trouxeram até aqui. Perdoe este velho teimoso por não ter entendido antes. Daniela sorriu entre lágrimas. Nunca é tarde para aprender, não é, pai? Nunca, concordou Silvio, e tenho muito mais a aprender com vocês duas. Nos dias que se seguiram, o projeto Canetas do Futuro começou a tomar forma. Silvio designou uma equipe de sua confiança para estruturar o programa, garantindo que fosse sustentável a longo prazo e que pudesse, eventualmente, ser expandido para outras escolas públicas. Um mês após sua visita, Silvio retornou à escola, desta vez com câmeras e sua equipe do SBT. Mas não era para fazer um espetáculo de sua generosidade. Era para um episódio especial de seu programa dominical, onde ele apresentaria ao Brasil uma nova face do empresário e apresentador, a de alguém comprometido com a educação pública e com a realização dos sonhos de crianças de comunidades menos favorecidas. No programa, ele explicou como sua neta Amanda e sua filha Daniela haviam lhe ensinado uma lição valiosa sobre privilégio, responsabilidade social e o verdadeiro significado da riqueza. Durante décadas, distribuí prêmios e realizei sonhos de consumo no meu programa. Carros, casas, dinheiro. Mas percebi que há sonhos muito mais importantes que podemos ajudar a realizar. O sonho de uma educação de qualidade, de oportunidades iguais, de um futuro promissor para todas as crianças, independentemente de onde elas venham. A repercussão foi imediata e avassaladora.
Outros empresários se inspiraram na iniciativa e começaram a criar programas semelhantes em escolas públicas de suas regiões. Políticos, artistas e influenciadores aderiram à causa, ampliando o alcance do projeto. Em uma tarde de setembro, quase 6 meses após sua primeira visita à escola, Silvio estava em seu escritório no SBT quando recebeu um envelope colorido. Dentro havia dezenas de cartas escritas à mão pelas crianças da escola, agradecendo pelo projeto e contando como suas vidas haviam mudado. Pedro, o menino que vendia balas no semáforo, escreveu que agora frequentava aulas de empreendedorismo juvenil aos sábados e havia criado, com a ajuda de sua mãe, uma pequena banca de doces caseiros que vendia mais do que as balas. Juliana, a menina da ocupação, contava com entusiasmo sobre suas aulas de robótica e como havia montado seu primeiro circuito elétrico. Ao ler cada carta, Silvio sentia um tipo de felicidade que o dinheiro e o sucesso nunca haviam lhe proporcionado. Era a satisfação genuína de fazer diferença na vida de pessoas reais, de contribuir para um mundo melhor através da educação e das oportunidades. A última carta do pacote era de Amanda. Com sua letra infantil cuidadosamente desenhada, ela havia escrito: "Querido bisavô Silvio, obrigada por ser meu herói não só no papel, mas na vida real. A mamãe me disse que você ficou triste quando descobriu que eu estava estudando em uma escola pública, mas agora eu entendo que você só queria o melhor para mim. E você estava certo, o melhor não é sempre o mais caro ou o mais bonito, mas o que nos ensina as lições mais importantes. Graças ao seu projeto, minha amiga Juliana não precisará mais morar na ocupação. A mãe dela conseguiu um emprego na lanchonete que você abriu perto da escola. E o Pedro agora sonha em ter uma rede de lojas como você. Quando crescer, quero ser como você, alguém que não esquece de onde veio e usa o que conquistou para ajudar os outros. Isso é ser rico de verdade, não é? Te amo muito, Amanda." Silvio Santos, o homem que construiu um império a partir de canetas vendidas nas ruas, que se tornou um dos mais importantes empresários e comunicadores do Brasil, chorou como uma criança ao ler aquelas palavras simples, mas profundamente verdadeiras. Naquele momento, compreendeu que o verdadeiro legado que deixaria não seria seu império empresarial ou sua fortuna, mas os valores que conseguiu transmitir para suas filhas, netos e bisnetos. Valores que, através deles e de iniciativas como o Projeto Canetas do Futuro, continuariam transformando vidas muito depois que ele não estivesse mais presente. A decisão de Daniela de matricular Amanda em uma escola pública, que inicialmente lhe parecera incompreensível, revelou-se uma das maiores bênçãos de sua vida. Foi através dos olhos de sua bisneta que Silvio Santos reconectou-se com suas origens, com sua própria história e com o impacto que poderia ter na construção de um Brasil melhor e mais justo. O segredo que descobriu ao seguir sua neta até aquela escola pública não era apenas sobre a realidade social brasileira ou sobre os contrastes entre privilégio e necessidade. Era um segredo sobre si mesmo, sobre a essência do menino Senhor Abravanel, que apesar de todas as conquistas e de toda a fama, continuava vivo dentro dele, com os mesmos valores, a mesma determinação e o mesmo desejo de fazer a diferença. E esse era um segredo que valia mais do que todo o dinheiro que conseguiu acumular em sua extraordinária trajetória de vida. Um segredo que, como as lágrimas que derramou ao ler a carta de Amanda, era precioso demais para ser guardado apenas para si. Era um segredo para ser compartilhado e multiplicado, como as canetas que um dia vendeu pelas ruas do Rio de Janeiro, escrevendo não apenas sua própria história, mas ajudando tantos outros a escreverem as suas.